Forças! Forças! Forças. Forças. Molecada, precisamos conversar muito sério sobre forças de corte no processo de usinagem. A usinagem é decorrente da ação de várias forças que agem nas diversas áreas de contato entre a peça e a ferramenta. Isso segundo Stemmer. A força de usinagem depende de vários fatores, tais como o material da peça, a área de seção do corte, a espessura de corte, material da peça, área de seção do corte, espessura de corte, geometria da ferramenta e ângulo de posição, estado de afiação da ferramenta, material da ferramenta e lubrificação. Conhecendo as forças de corte, podemos estimar a potência requerida pelo motor máquina-ferramenta durante a usinagem, selecionar adequadamente a ferramenta de corte, o sistema de fixação e a máquina-ferramenta necessária. Também podemos avaliar a influência das forças, os parâmetros de usinagem adotados, determinar as características de usinabilidade nos materiais de trabalho. Permite também maior controle sobre a capacidade real do processo e otimização de gastos com energia e os próprios custos de operação. Segundo Stemmer, a força total que atua entre a ferramenta e a peça durante o processo de usinagem é uma força espacial, que pode ser considerada como formada por componentes. Entre esses componentes, ele elenca como os componentes geométricos e os físicos. Entre os geométricos, eles são decorrentes da decomposição vetorial da força total segundo eixos quaisquer arbitrários. E os componentes físicos são devido a ações físicas específicas em certas direções, como atrito, empuxo, cisalhamento, cuja ação simultânea produz a força total. Em relação às forças de usinagem, podemos explicar através de uma seguinte decomposição dessas forças. Força total, que pode chamar de F, uma força C, força de corte, uma força F, que é a força de avanço, força P, força passiva, força A, força ativa, a força E, a força efetiva de trabalho, e a força D é a força de deflexão. Conforme a imagem que será colocada nesse vídeo, assim que eu fizer. Aí tem uma imagem, estão vendo a imagem? Isso aí. Então essa é a imagem da decomposição de forças no torneamento cilíndrico e a fonte é do Stemmer. Então a influência das variáveis no processo, na força e na potência são elencadas a seguir, também segundo o Stemmer. E a velocidade de corte não tem influência significativa no processo. Não é um consenso entre os pesquisadores que isso vai influenciar significativamente na questão da pressão e da força de corte. Mas o que mais atenua no processo ali é a questão da dimensão do corte. Tanto na dimensão da peça, o diâmetro ali, ou a profundidade de corte. Isso daí é o fator que mais influencia a força e a potência de usinagem. Isso aí é nóis. Para o processo, utilizamos a mesma rotação e avanço para todos os testes. Para o princípio da nossa prática, aplicamos a relação estabelecida por Kingsley. Partindo para a nossa prática, utilizamos os seguintes materiais: um torno Nardini mascote, paquímetro, um alicate amperímetro, pastilha e suporte. Para os testes, a fórmula de Kingsley se mostrou válida nos cálculos da força de corte nos diversos processos de usinagem com espessura constante no cavaco, como também nos processos de usinagem com espessura variável, utilizando um valor médio. Kingsley nos propõe uma fórmula visando a aplicação prática, onde a potência de corte é igual à força de corte vezes o diâmetro vezes π vezes a rotação. A gente precisa da potência de corte e da velocidade de corte para que consigamos as forças de corte no processo de usinagem. Então partimos do princípio para calcular a potência, partimos do princípio da variação de corrente. Como que a gente fez isso? Pegamos um dos 3 fios do torno, que alimenta o torno, e ligamos o mesmo,
sem estar solicitado, ou seja, sem estar usinando a peça. E medimos essa corrente, que foi de 12,3 amperes. Multiplicando por 3, que são 3 fios, conseguimos o valor de 36,9 amperes. Então, iniciamos o processo de usinagem e medimos novamente essa corrente, que ela como repetimos 3 vezes esse processo, tivemos a variação que vai ser demonstrada a seguir na tabela. Mas a variação média foi de 1,6 amperes. Para cada processo a variação foi de 1,8, 1,2 e 1,5. Então, a partir disso, como a tensão é constante de 220 volts, calculamos a potência para cada um dos testes, que foram de 396 watts, 264 watts e 330 watts. Então, já que tínhamos a potência, poderíamos calculamos a velocidade de corte a seguir, pela fórmula πdn sobre 1000, e conseguimos as velocidades de corte que vão ser demonstradas na tabela a seguir. E então, por último, conseguimos o dado final que precisávamos, que era a força de corte. A força de corte no primeiro teste foi de aproximadamente 333,5 newtons. Para o segundo teste foi dos 230 newtons aproximadamente, e para o terceiro de 297,5 newtons. Então, a partir da parte teórica que foi comentada no começo do vídeo, que o que influencia mais é a profundidade de corte e o diâmetro da peça, concluímos na prática que é isso aí mesmo.